confiará mais se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele riqueza. Nos ajuda e dar semente. Não voltará para ele vazia. E com o Novo Testamento, quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne, diz
o início do Evangelho de João, Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o próprio Deus, a sua palavra. Nós somos palavra, Deus é palavra. A palavra de Deus cria o mundo. Então Deus criou o mundo por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Com esse entendimento, a gente compreende o que Jesus Cristo estava falando com esta parábola do semeador. Estava querendo dizer para as pessoas. Ele estava falando em parábolas. Alguns estudiosos dizem que nessa fase que Jesus Cristo fala em parábolas, certamente ele já falava de forma por comparações e em parábolas, porque já havia muita perseguição, já perseguiam Jesus, e tudo o que ele falava já era censurado, e já havia uma conspiração. Então falar em parábola também era uma forma de tocar os corações, dizendo tudo sem dizer de forma direta. Então as parábolas de Jesus, elas são muito inteligentes, muito bem feitas, claro, e cada um interpreta no seu coração. E essa parábola do semeador tem a ver também com esse contexto. Deus é aquele que envia a palavra, Jesus Cristo é o semeador, ou seja, a palavra sendo vivida pelas pessoas, a palavra que caminha no meio das pessoas. E esses que não acolhem Jesus Cristo, esses terrenos que Jesus Cristo fala, então são os judeus, os fariseus, os escribas, que têm o coração duro, muitas vezes têm também o coração superficial, e acabam não conhecendo Jesus Cristo como a palavra de Deus, não acolhendo, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não escutam. Portanto, nós nos identificamos também com este evangelho, porque ele foi escrito para o contexto da comunidade de Mateus. Mateus quis usar esta parábola de Jesus para ensinar o seu povo, porque Mateus conduzia uma comunidade de judeus. Então essa parábola ele direcionou para os judeus da sua comunidade, e hoje nós acolhemos essa palavra segundo o nosso contexto, a nossa vida. O que então tem a ver conosco a parábola do semeador? Que terreno nós somos? Como nós estamos reagindo diante da palavra que a gente escuta? A gente vem aqui sempre escutar a palavra. Às vezes nós falamos muito daquele que prega, daquele que fala, pregou bem, não pregou bem, pregou mal, não pregou mal. Mas e os ouvintes? Como são os ouvintes? Os ouvintes estão compreendendo bem? Estão com os ouvidos abertos? Estão interessados em deixar com que esta palavra penetre, transforme o seu coração? Nós precisamos de bons pregadores e precisamos de bons ouvintes. Nós precisamos sim de bons homens da palavra, as mulheres da palavra que pregam. Mas se não tivermos um povo receptivo, terra boa para acolher essa palavra, aí a comunicação não é perfeita. O terreno onde a semente cai, esse terreno que é o caminho que Jesus Cristo fala, enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho. Esse caminho é aquele chão batido que todos pisam, é um chão duro, que as sementes não conseguem penetrar a terra. Mas mesmo assim o Senhor semeia em todos os lugares, em todos os corações. Mas esse chão duro é o nosso coração muitas vezes endurecido, impermeável, difícil de entrar uma palavra. Esse coração que é cheio de si, cheio da sua verdade, cheio dos seus medos, das suas convicções, e a palavra não consegue penetrar. O que vai acontecer? Virá o maligno, os pássaros, e vai levar esta palavra, Sabe aquelas pessoas que estão tão endurecidas que você pode falar, vendo que ela está caminhando para o buraco, vendo que ela não está no caminho bom, e ela não te escuta. E qual é a sua sensação? É de impotência, de querer desistir da pessoa, porque você fala, sabe, está tudo claro, mas ela não consegue ver esse chão endurecido, que a palavra não consegue penetrar de jeito nenhum. Aí está faltando humildade,
E nada vai levar essa pessoa ao conhecimento da verdade só se ela quebrar a cara sozinha por ela mesma. E às vezes é isso que tem que fazer, deixar o chão batido, esse caminho duro que a palavra não entra, não penetra. Mas o Senhor semeia em todos os corações, em todos. Tem também aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes até brotam, porque a terra não era muito profunda, mas quando vem o sol, elas não têm raiz, logo queima tudo. Esses são os corações inconstantes, vacilantes, que se anima aqui e desiste ali, sabe? As pessoas mais inconstantes, que não conseguem assumir aquele compromisso, aquela vontade de estar sempre caminhando em Deus, na verdade. Aí vem as preocupações e logo a pessoa desiste, ou desvia o pensamento, ou desvia a sua primeira orientação. Tem também as sementes que caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. O próprio Cristo, ele tenta interpretar esta palavra. A semente que caiu no meio dos espinhos sem se ser o leituras a palavra de Deus dele que falou Deus é dá aquela mexida por dentro, e a gente começa a ver a vida de uma outra forma, com mais humildade. E quais são os frutos quando a gente se transforma com a palavra de Deus? Os frutos são a bondade, é a partilha, a solidariedade, a humildade. Quando a gente passa a se interessar mais pelas coisas dos outros, mais pelos necessitados, a gente consegue se colocar no lugar do outro, perdoar mais. Aí a palavra está fazendo seu efeito. Aí nós podemos sentir: a minha terra está boa, estou preparando bem, porque eu consigo dar passos em direção ao outro. E aí a gente consegue colher os bons frutos, que no final de tudo é a alegria que vem do Espírito Santo, é a felicidade que a gente pode viver. Leiam a Bíblia assim, partilhem em grupos a palavra de Deus, se deixe ser transformado por ela.
Nós vamos agora começar com as comunidades bíblicas. Alguns prédios terão comunidades bíblicas. Pessoas estão sendo preparadas para formar pequenos grupos e estudar a palavra. Eu tenho certeza que os resultados virão e vêm sempre. Não seja um coração duro, e se encontrar um coração duro, cheio de si, converse, fale com humildade, para que essa terra seja arada e a palavra de Deus, que são as sementes, possam cair, germinar, dar bons frutos para a alegria nossa e para a alegria da família, para a alegria de todos nós. Jesus é a palavra semeada. Conheçamos Jesus por meio de seus ensinamentos e os frutos virão, com certeza.